E ainda agora a gente deu um recado para as pessoas que têm interesse em se formar aqui conosco na UBRA. E hoje nós recebemos aqui no Conexão RS um exemplo de uma pessoa que se formou aqui dentro da universidade. A gente vai conversar com a Lenice, que teve a formação em pedagogia aqui dentro da UBRA e hoje ela dá aulas na França. Oi, seja muito bem-vinda, Lenice, ao Conexão RS. Carol. A gente viu que tu teve algumas mudanças aqui na trajetória dentro da universidade, começou no curso de Educação Física e decidiu mudar um pouco os ares, foi para outro curso. O que te fez, então, fazer essa mudança de carreira? Dentro do curso de Educação Física, quando eu estudava, quando eu fazia a matéria de Educação Especial e Inclusiva com a professora Mara Lúcia Salazar Machado, eu me apaixonei muito por esse assunto, por esse tema. E durante toda a nossa matéria, durante toda a nossa trajetória, ela ficava me instigando, dizendo que eu tinha que ir para pedagogia, que eu tinha muito perfil de pedagoga, que eu era muito ativa na educação. E aí, no final daquele semestre, eu decidi trocar. Isso foi no final de 2016. E aí, em março de 2017, eu comecei pedagogia. Eu já fazia, né, educação física aqui na instituição, e aí acabei trocando para pedagogia aqui também. E aí só se encontrou no curso. Essa professora é mais um exemplo de muitas outras que mostram o caminho a ser seguido pelos alunos. Exatamente. Isso acontece bastante, né? Exatamente. E assim também, tu teve uma experiência dando aulas aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Isso. Mas tu decidiu ir para a França, dar aulas lá. Como que foi essa adaptação e o que te fez querer ir para a França? Foi por vontade própria mesmo? Foi. Na verdade, o meu marido passou num processo seletivo para fazer o mestrado, para fazer o doutorado, desculpa, lá em Paris. E aí a gente conversando, enfim, decidimos que eu iria junto. E aí, depois de 1 ano e meio lá, eu cheguei na França sem falar absolutamente nada de francês. Então, depois de 1 ano e meio estudando francês, eu me senti um pouco mais confiante para procurar um emprego, né, dentro da minha área. E aí não foi difícil. Eu acho que em questão de 2 semanas, como durante toda a minha graduação aqui na universidade, eu participei de muitos projetos de pesquisa com a professora Mara Lúcia. Eu participei de projetos de extensão, de grupos de extensão. Então, eu tinha um currículo muito recheado, né, dentro dessa área. Então, acho que em questão de 2 semanas eu consegui um emprego e tô encantada, né? É o que eu realmente amo fazer. Eu gosto muito de trabalhar com os pequenos e é algo que me faz muito feliz. E há quanto tempo você já está lá na França, Lenice, fazendo, então, estudando, ensinando crianças lá? Quanto tempo já faz? Faz 1 ano e meio que a gente se mudou para lá, mas faz mais ou menos uns 3 meses que eu comecei na creche onde eu estou trabalhando. Lá tem uma estrutura um pouquinho diferente, né? A questão da educação. Então, as creches são só creches mesmo, e um pouco diferente daqui, que normalmente as creches são dentro das escolas. Lá é uma instituição única, digamos assim. Então, faz mais ou menos isso, 3 meses que eu comecei nessa creche, porque até então eu trabalhava, mas eu trabalhava como babá de uma criança autista, que foi uma parte bem significativa da minha formação aqui na universidade. E aí, quando eu achei que já estava pronta a gente nunca tá, né? Mas quando eu achei que era a hora, eu decidi procurar um emprego daí numa educação mais tradicional, mais formal. E assim, deve ter tido algumas diferenças no momento que tu chegou lá na França, deve ter sentido algumas diferenças de como o ensino é feito aqui e como é feito lá, mas o aprendizado que tu teve aqui dentro da UBRA foi o suficiente para te conseguir dar aulas lá tranquilamente, então? Sim. A minha questão pedagógica nunca foi um problema, né? Era mais a minha questão da língua. Eu não me sentia confiante pela questão do francês, mas dentro da filosofia que a gente aprende aqui na universidade, que eu aprendi aqui na universidade, eu me senti totalmente capaz de aplicar esses conteúdos lá. Durante toda a minha graduação aqui, eu sempre defendi, sempre estudei a educação de uma maneira muito humana, né? Eu defendo a educação com um olhar humanizado e é esse o trabalho que eu tento fazer lá, e isso foi a base que eu tive aqui na universidade. E assim, quando tu chegou lá, como que foi então essa adaptação tua ao novo país? Tu não sabia nada de francês Nada. E aprendeu em tempo recorde, então. Ainda assim, hoje em dia tem algumas coisas
que eu aprendo junto com as crianças, principalmente essas questões de vocabulário, de não saber o nome de uma fruta, de não saber o nome de alguma peça de roupa. Eu tenho mais 4 colegas que trabalham junto comigo, então elas me dão muito esse suporte. Quando eu conjugo algum verbo errado, elas também me dão muito esse suporte, é muito tranquilo. Mas a adaptação, assim, quando tu vai para um local diferente é muito complicado. Assim, é preciso ter um certo jogo de cintura, porque é uma realidade que a gente não está acostumado, assim. São coisas que a gente não imagina que existem quando a gente está no Brasil, que a gente não imagina que existem fora. As burocracias lá são muito difíceis de fazer, então são coisas que a gente não percebe quando a gente está aqui, porque é a nossa língua materna, são as coisas que a gente já conhece, então é tudo muito mais fácil, né? Então, assim, não é uma adaptação fácil, mas acaba valendo a pena. E, Lenise, esse ensino humanizado que você falou, como que ele é feito lá? Qual a diferença para um ensino tradicional? Basicamente a gente entende a criança como um outro ser humano. Então, dentro da minha prática pedagógica, eu evito muito falas que a gente tem numa educação tradicional, como você não tem escolha, sou eu que mando e você obedece. Não, eu trato a criança como se ela fosse um ser humano, como ela é, igual a mim, onde a gente tem vontades, a gente tem gostos e a gente tem desejos. Sim, existem certas coisas que eu não posso flexibilizar, por exemplo, agora é a hora de fazer tal coisa. Se a criança me diz que não quer, eu vou explicar para ela o porquê que é a hora de fazer tal coisa, e se ela ainda assim não se sentir confortável, eventualmente ela vai chorar, porque as minhas crianças são bem pequenas, e eu vou acolher essa criança. Eu evito também dizer coisas como para de chorar, isso não foi nada, porque a gente acaba invalidando os sentimentos e os desejos dessa criança. Que bacana, muito boa essa proposta. E assim, você agora está de férias aqui, vai voltar para a França, é isso? Sim, eu vim passar as férias de verão, né? Que lá o ano letivo começa em setembro e acaba mais ou menos em junho ou julho, então em agosto a gente tem o período de férias. Eu vim visitar minha família. E aí, na última semana de agosto, eu já estou voltando para lá e aí já volto ao trabalho. Já volta, mas não pretende, assim, dar aulas para os maiores? Pretende continuar sempre com os pequenos? Por enquanto, não tem essa pretensão? Por enquanto, não. Uma conversa que eu sempre tive com a prof. Mara era que eu sempre quis dar aulas na universidade. Então, é um sonho meu, mas não para agora. Eu primeiro quero ter muita experiência dentro do campo prático. Para depois, quando eu cansar de estar com as crianças, porque demanda muita energia, aí eu vou trabalhar com os adultos. Mas, por enquanto, não. Eu gosto muito dos pequenos. Então, Lenice, muito obrigada pela tua participação. Carol. Parabéns pelo trabalho que você faz lá na França. E continue fazendo esse brilhante trabalho, que tem muito futuro lá. Muito obrigada, tá, Lenice? Obrigada a vocês. Obrigada à universidade por todo o apoio, por toda a trajetória que eu tive. Eu só estou lá fazendo o que eu faço porque eu tive um excelente ensino aqui. Muito porque obrigada. Também teve essa professora, né? Que foi um anjo na minha vida. Na sua carreira, né? Exatamente. Muito obrigada. Tchau, então. Muito obrigada.